Bom dia, queridos. Bom dia. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o tema do caos ao Éden. Do caos ao Éden. Eu quero ler aqui Gênesis capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós podemos aprender nesse texto, primeira questão, que o caos ele descaracteriza a vida, né? Terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Sem forma, trevas, abismo. As escrituras dizem que era um universo onde havia um planeta em confusão. Uma circunstância totalmente sem condições de uma vida biológica saudável, né? Na língua hebraica, a palavra caos, ela dá o sentido de desolação, vacuidade, esterilidade. Então, era essa a descrição que a Bíblia retrata para nós. Eu quero ler também um outro texto em Isaías capítulo 45, verso de número 18, que diz assim, Isaías 45, 18. Ele fala o seguinte: Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, e que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E há uma outra informação para nós em Jeremias capítulo de número 4, verso de número 23, que diz assim a palavra do Senhor: Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Então, tanto Isaías quanto Jeremias fazem menção da terra, como na descrição de Moisés, em Gênesis capítulo de número 1, acerca dessa terra sem forma, vazia, com trevas, vacuidade, esterilidade. O que a gente pode aprender com isso? Que muitas vezes nós também nos sentimos como essa descrição. Parece que a nossa vida está um caos. Estéril, vazia, sem forma, sem significado, sem sentido. E me parece que o que estava nessa estrutura, nessa massa disforme, no contexto de Gênesis, reflete também um pouco do que nós estamos vivendo nesses dias de pandemia. A pandemia transformou a vida de muitos de nós num verdadeiro caos. E podemos ter essa descrição: esterilidade, falta de produtividade, vazio. Parece que a gente perdeu um pouquinho do significado da própria existência, né? Trevas, escuridão. Parece que a gente não consegue em alguns momentos ver uma luz no fundo do túnel. É essa a descrição. O fato é que Deus criou a terra, nós vimos aqui em Gênesis e em Isaías, não criou a terra para ser um caos. Deus não nos criou para que nós participássemos de um contexto da sua criação para ser um caos. Esse não era o propósito de Deus. O que eu aprendo também nesse texto é que a presença do Espírito Santo veio organizar e veio dar a ordem para que as coisas pudessem serem reorganizadas. E diz o texto que o Espírito de Deus parava por sobre as águas, verso 2 de Gênesis 1. O Espírito parava sobre a terra como uma ave sobre o seu ninho. E nesse sentido, uma ave que amorosamente está aquecendo o seu ninho para que de alguma forma pudesse haver fertilidade, gerasse vida, gerasse novas criaturas. E assim nós podemos entender que a matéria sozinha ela expressa desolação. Pensa na terra sem forma e vazia, sem a presença
do Espírito, ela permaneceria em completa desolação, vacuidade, trevas, mas nas mãos do Senhor, essa terra sem forma e vazia, que agora tem a presença do Espírito do Senhor pairando por sobre as águas, vai dar uma outra dimensão para a nossa compreensão. Porque nesse momento o próprio Deus, mediante o seu poder e a economia de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E quando o Espírito de Deus se move, ainda que haja o que a gente chama de ex nihilo, do nada, Deus do nada e mediante o poder da sua palavra pode fazer vir do nada alguma coisa, algo abençoador, algo tremendo. O fato que nós temos que compreender que Deus ama aquilo que Ele criou, mas sobretudo Ele ama quem Ele criou. E Deus ama cada um de nós. Deus ama as nações, os estados, as cidades. Deus ama a sua família. Deus nos ama. Esta é a declaração que nós temos lá em João capítulo de número 3. Porque Deus amou o mundo. São pessoas. Quando Deus cria essas pessoas, Deus está mostrando o seu amor. E ainda que nós estejamos mergulhados numa confusão, numa desordem, no vazio, na escuridão, na vacuidade, ainda que ninguém, nem você mesmo, se dê conta do estado crítico que a sua alma, a sua vida esteja, Deus, mesmo assim, mostra o seu amor para com você. Ainda que ninguém ache que haja uma saída, o próprio Deus, o Deus Criador, Ele cuida da nossa vida, cuida das pessoas, Ele tem interesse por elas fazendo algo novo. Deus, no seu ilimitado poder, Ele pode ajudar-nos a retirar-nos dessa condição de vacuidade, de desolação, de um estilo de vida sem forma e vazio. O Espírito Santo está atento a cada circunstância da nossa história e da nossa vida. Aí eu quero dizer para você o seguinte: lembra lá de Romanos capítulo de número 8, quando diz que o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Ou seja, o próprio Espírito de Deus, ele intercede por você, ele intercede por mim, porque nós não sabemos orar como convém. O fato de estar tudo confuso provoca em nós grande angústia, grande sofrimento. E são nessas horas que nós temos que crer na intercessão do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos ensina, queridos, que esse Espírito estava ali no contexto de Gênesis, estava ali, parando por sobre as águas, naquele caos, naquele verdadeiro caos. Ao mesmo tempo, nós gostamos de coisas certinhas, extremamente previsíveis, nós gostamos de ter o controle das coisas. Quando as coisas ficam descontroladas, nós saímos, principalmente quem é muito compulsivo, obsessivo, compulsivo, que quer tudo certinho, tudo naquele devido lugar. E quando a gente perde o controle dessas coisas, isso nos traz um nível de sofrimento, isso nos traz um nível de angústia. Ou seja, a desordem ela pode ser um grande sinal, e um sinal para mudanças. E pode ser um sinal do fim da linha, pode ser o final da falência. Nós estamos vendo que economicamente nós temos a possibilidade de muitas empresas falirem por conta dessa paralisação que as nações, nosso país tem tido. Mas, queridos, a falência pode ser um momento oportuno para grandes mudanças, mudar estilo de vida, mudar o modo de pensar, mudar as nossas prioridades. O fim da linha é sinal da necessidade de mudança. Há uma frase de Charles Spurgeon que ele diz assim: o desespero do homem é a oportunidade de Deus. O grande pastor Charles Spurgeon cunhou essa frase. O desespero, o seu desespero, o meu desespero é a oportunidade de Deus. Porque quando nós estamos desesperados, nós reconhecemos que chegamos no fim da linha, né? E tudo que era caos naquele contexto de Gênesis, nas mãos do Senhor, se transformou em algo tremendo. Então, o que é caos para Deus pode ser transformado mediante o seu poder num verdadeiro jardim do Éden, num paraíso, num lugar aprazível, uma vida transformada, uma vida mudada. Aí então, para nós,
o caos, que é oportunidade de desespero, para Deus é uma grande oportunidade para mudança, para transformar o caos num verdadeiro jardim, para trazer fertilidade, para trazer produtividade, para trazer mudanças internas em cada um de nós. E a terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que o poder da palavra criadora traz vida, porque primeira informação que a gente tem, a terra era sem forma, vazia, havia escuridão. Segunda informação, o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Terceira informação, diante disso tudo, Deus disse: haja luz, e houve luz. Pergunto, como Deus pode transformar então confusão em harmonia? Como Deus então pode transformar um verdadeiro deserto num jardim? Algo que está em trevas em luz. Que, queridos, é mediante o poder da palavra criadora do nosso Deus. Deus é esse Deus que transforma o mal em bem. Deus transforma uma circunstância ruim, péssima, deplorável em uma circunstância abençoadora. Mas isso mediante o seu poder e a sua graça. Deus fez com que a terra arrasada, ruim, se transformasse naquele jardim aprazível, maravilhoso, onde Deus colocou Adão e Eva naquele lugar abençoado, para que eles pudessem desfrutar da bênção da criação. O caos se transformou num jardim aprazível. O cenário, portanto, que nós temos, queridos, é esse em que Deus, mediante o poder da sua palavra, está dizendo: haja luz e houve luz. Haja firmamento e hoje houve firmamento. Hajam luzeiros e houve luzeiros. Produza alimentos e produziu. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e assim Deus também o fez. Bastou uma única palavra de Deus para mudar todo um cenário. Deus tem uma palavra de cura para as nossas almas. Deus tem uma palavra de orientação para as nossas famílias. Deus tem uma palavra de orientação para cada um de nós que estamos no meio